Paz do Senhor, tudo bem com você do outro lado aí? Calmo, sereno e tranquilo? Aqui comigo, graças a Deus, tudo está bem. Olha, não esqueça de dar o seu joinha do outro lado, tá bom, irmão? Compartilhe os nossos vídeos, tá? E assim você vai estar nos ajudando. Vamos à Bíblia Sagrada? Então vamos lá. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz assim, eu vou ler aqui, me acompanha aí. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí aqui 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17, Pedro diz assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Olhe para mim aqui. Aí você pode ficar perguntando do outro lado, qual é o assunto de hoje, pastor Demir? Então vamos lá ao assunto. Eu sou do templo, sempre gostei de acompanhar, desde a minha infância, eu nasci em 1965, estou sempre repetindo aqui, e me lembro, minha mente é muito boa, eu me recordo dos meus 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos, e me recordo meu pai falando muito na época do presidente Emílio Garrastazu Médici, né, que presidiu o Brasil, do regime de exceção de 71 a 70 a 75, né? E o que acontece? O Brasil viveu tempos bons. O Brasil era o gigante do mundo na época, né? Crescia mais naquele tempo do que a China se cresce hoje. Então a minha infância foi num tempo muito bom de Brasil, que eu me recordo das pessoas que carpinando café no sul de Minas Gerais compravam um carro. Meu pai trabalhava com hortas, era feirante e trabalhava na fazenda. O papai era empregado da fazenda, mas ele conseguia ir naquele tempo na cidade e comprava caminhão de adubo. Eu me lembro até a marca, Maná, tinha até a propaganda, né? Com Maná adubando dá. O Brasil viveu bons tempos. Depois de Emílio Garrastazu Médici veio Ernesto Geisel, né? Ernesto Geisel, já findando a década de 70, eu me recordo muito bem. Terminando o período de Ernesto Geisel, aí veio o último presidente do regime de exceção no Brasil, que foi João Batista de Oliveira Figueiredo. E o que acontece? Então, na minha infância, eu já ouvia as pessoas falando, e hoje parece que a coisa está voltando. Se falava muito esquerda naquele tempo. E eu tinha tanto medo de vermelho, e naquele tempo as pessoas andavam armadas. As pessoas hoje não são informadas. Naquele tempo um garoto de 10 anos pegava uma espingarda e ia caçar. Meu irmão tinha 13 anos, eu 12 anos. Eu me lembro do meu irmão pegando a espingarda de meu avô e ia para a gente caçar. Não tinha problema nenhum. As pessoas andavam armadas. E me recordo que em 1972, papai, nós estávamos no horário do almoço, num cafezal em Minas Gerais, e papai conversando com meu tio João, os dois falavam muito em política, gostavam. Papai nunca foi de uma escola, mas aprendeu a ler em casa. Papai é muito inteligente, hoje vai completar 86 anos de idade. Sempre conversou sobre vários temas e falava muito em política, né? Papai nasceu em 1936. Ele pegou o tempo Vargas, então falava muito de Getúlio Vargas, depois falou muito de Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Votou em Jânio Quadros. E me recordo que papai falando com meu tio, ele dizendo assim, com o padre Antônio, meu tio João, os cabeludos acabaram com o Brasil. O Brasil era muito bom, mas depois que os cabeludos chegou no Brasil, acabou com o Brasil. Eu me recordo dessa frase, porque era no tempo dos hippies, movimento que começa na Europa, no final dos anos 60, né? Então quem estuda história sabe disso. E de maneira que falava muito em comunismo, o Brasil não pode ser comunista, e aí tinha um cuidado, né? Olha, se vê aí na fazenda um cabeludo vestido de roupa vermelha, pode atirar porque é comunista. Porque Carmo de Minas é muito próximo do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro foi a capital do Brasil,
né, por muitos anos, depois foi para Brasília, mas Rio de Janeiro até hoje exerce muita influência nacionalmente falando. Então, naquele tempo, muito mais ainda, porque a capital era recém-saída do Rio de Janeiro. Então, Rio era o centro político do Brasil, antes de Brasília era Rio de Janeiro. Não é verdade? Então, o que acontece? Eu cresci ouvindo isso. Quando no final da década de 70, já 80, eu já cheguei em 79 com 14 anos, e já comecei a participar dos movimentos das diretas no Brasil. Diretas já. Então, todo jovem brasileiro já foi socialista na adolescência, na juventude. Eu sou um deles. Você está entendendo? Então, se falava muito, e a gente começou também a perceber naquele tempo a igreja orando por mudanças no Brasil. Eu me recordo que a gente estava em um grande culto em Carmo de Minas, em 1977, a igreja cheia, um congresso muito bonito, muita gente, batismos com o Espírito Santo, coisas lindas acontecendo ali, a igreja vivendo um movimento pentecostal extraordinário, a igreja de Carmo de Minas. E o dirigente da nossa igreja era o irmão presbítero Joaquim Felício. E o papai tocava na igreja, o irmão Gessé tocava na igreja, né? Filho do irmão Joaquim Felício. Então, eu me recordo que um dia, num congresso daquele, o sargento da cidade, que era o comandante do posto policial da nossa cidade, Carmo de Minas, ele chegou e entrou dentro da igreja. Eu acho que era para acabar com o culto, porque o movimento grande, aquela alegria, e eu me lembro que eu era adolescente, pré-adolescente, quando ele entrou dentro da igreja, e do jeito que entrou, saiu. Ele não pôde fazer muita coisa, porque a igreja naquele tempo já clamava para Deus mudar o Brasil, abençoar o Brasil. A igreja já orava por um avivamento no Brasil. E eu comecei a perceber aquilo, e de repente mudei-me para a cidade de São Lourenço. Chegando em São Lourenço, eu conheci pessoalmente Tancredo de Almeida Neves em São Lourenço. Os movimentos diretos na rua do Bar do Ponto em São Lourenço, quem mora em São Lourenço sabe disso. E quando ele chegou na minha cidade, num aviãozinho Sérgio, na banda, São Lourenço tinha naquele tempo, não sei se ainda tem, uma banda musical chamada Banda Fernando de Lourenço. E eu fui lá, vi a bandinha tocando, o Tancredo chegou na nossa cidade, eu muito ativo participando dos movimentos da direta já. E fui ouvir bem de pertinho Tancredo de Almeida Neves fazendo seu discurso. E eu me apaixonei, né? Aquela coisa de adolescente, carregar a bandeira, então eu fui assim. Os anos passaram, eu me casei, em 84 fui embora para São Paulo. Chegando em São Paulo, em pouco tempo eu estava já numa multinacional, em São José dos Campos. Aí eu comecei a ser mais ativo ainda, participando, ouvindo. Mas eu me recordo que ainda em Minas Gerais, na morte de Tancredo Neves, né, a gente crente, orando, enquanto Tancredo Neves faleceu, foi um chororô muito grande, que ele foi eleito no Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional. Porque quando houve a emenda Dante de Oliveira para que houvesse eleição direta no Brasil, um presidente escolhido pelo povo, essa emenda não passou no Congresso Nacional. E foi uma choradeira no Brasil, porque já sonhávamos nós, e eu adolescente, já falávamos sobre eleição direta no Brasil. E o que acontece? E a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada no Congresso Nacional. Mas ele teve a eleição indireta, e o nosso presidente foi eleito indiretamente. Foram dois candidatos, Paulo Salim Maluf, Tancredo de Almeida Neves, né? E hoje eu fico pensando, meu Deus, se Paulo Salim Maluf tivesse sido eleito, né, naquele tempo, o Brasil seria outro. Porque até Jesus falando, Jesus disse assim, se conhece o fruto pela árvore, se conhece o fruto, né? Então, pelo fruto se conhece a árvore. E a gente vai em São Paulo é uma potência. E as grandes obras de São Paulo, a gente sabe que quem fez foi Paulo Salim Maluf, não é verdade? Então hoje, eu falo como é que eu estava errado naquele tempo, né? Mas o tempo passou, fui para São Paulo, e aí comecei a participar das greves, acompanhar, não participando, mas acompanhando. Tinha greve, a gente estava lá ouvindo o pessoal falar, né? Me recordo do socialista, o Brasil tem que se tornar socialista e tal, o pessoal da CUT falando. E o povo sonhando, a gente orando. Participei do Congresso Sul-Americano Pentecostal em 1985, no Ibirapuera, em São Paulo. Houve um grande clamor pelo Brasil ali, e o resultado, chegamos hoje onde aquilo que nós sonhávamos chegar nos anos 80. Eu quero dizer, não vai ser muito extenso o meu vídeo. Então nós sonhamos com muita coisa, né? O que acontece hoje, meu irmão? O que está acontecendo hoje é que
houve essa abertura, elegemos o nosso primeiro presidente, que foi Tancredo Neves, faleceu, aí José Sarney assume, depois de Sarney vem a eleição de Fernando Collor de Mello, o Collor não cumpriu o seu mandato, Itamar Quartiero Franco assumiu, depois de Itamar Quartiero Franco assumiu-se como presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, Luiz Inácio da Silva, mais 2 mandatos, depois Dilma Lana Rousseff, né, não completou seu segundo mandato. E hoje, com 57 anos de idade, eu começo a perceber que muitos dos nossos sonhos não se tornaram realidade. E lendo esse texto sagrado aqui, Paulo está pedindo que nós que façamos oração pelas autoridades, né, porque estou em eminência. Por que Paulo diz isso? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E aqui Pedro, no seu capítulo 2, da sua primeira carta, fala, ele está sendo muito claro aqui, ó. Ele está sendo muito claro. Honrai a todos, independente de que bandeira seja. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Isso é república, liberdade, igualdade e fraternidade. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Temor de Deus. O que está escrito lá em Jó capítulo 28, o último versículo, está escrito que o temor do Senhor é a sabedoria. Desviar-se do mal é a inteligência. Então o temor de Deus é o princípio de tudo, não é verdade? E Pedro está ensinando aqui, né? Temei a Deus, o que mais? Honrai o rei. Porque aquele é um imperador carrasco, covarde, né? Mas Pedro está mandando, honrai o rei. Agora você vê hoje nós podemos escolher, que hoje não é mais monarquia. Hoje o nosso país é uma república federativa, né? São 26 estados no Distrito Federal, né? 513 deputados federais, 81 senadores, e a gente está dentro daquilo que a gente sonhou e orou, mas só que as eleições estão chegando, meu irmão. Cuidado, leia Esther, capítulo de número 10, é o livro da Bíblia que não tem palavra Deus, Esther e Cantares, não tem a palavra Deus, mas Deus está agindo. A gente vê Mardoqueu, o que está escrito lá? O judeu Mardoqueu foi estimado no meio de seus irmãos, né? Trabalhava pelo bem do seu povo e pela prosperidade de toda a nação. Então ele foi o segundo depois do rei Assuero, você está entendendo? Então o homem é conhecido não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz. Infelizmente, nesses dias que a gente está vivendo, começou-se a campanha política no Brasil. Cuidado, irmão. Então nós temos um privilégio no nosso Brasil. Vamos olhar a Europa hoje. Você está entendendo por quê? Corremos o risco, eu já ouvi o doutor Hernando Dias Lopes, numa das suas prédicas, falando de acontecer no Brasil o que aconteceu na Europa. Você que lê, gosta de história, você que é pastor, o pastor tem que ser informado. Vamos ler a história da reforma, onde é que se deu a reforma. Esse movimento lindo de missões, onde é que se nasce? Nasce lá na ex-república tcheca, com os Moravos, não é? Aquele avivamento toma a Europa, depois a gente estuda sobre John Wesley e os outros avivalistas, né? E o que acontece? E a gente vê a situação que está a Europa hoje, países que antigamente foram bênçãos para o mundo. A Alemanha, a Bélgica, a Holanda, não é isso? A Inglaterra. E a gente começa a ver países hoje que não se fala mais em Deus. A Europa, a gente vê o conflito. Se falava que nunca mais haveria guerra. Onde é que se deu a Primeira Guerra Mundial? Na Europa, a gente sabe. A Segunda Grande Guerra Mundial, onde é que aconteceu? Na Europa. E agora estamos vendo um conflito na Europa. Mas qual é o problema da Europa? Porque Jesus disse em São João, capítulo de número 15, versículo de número 5, se alguém está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Salmo de número 33, verso 12, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, o último versículo diz, bem-aventurado é o povo que a se sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E o nosso maior problema, que a gente está vivendo hoje, foi aquilo que o próprio apóstolo Pedro falou, né? Como houve entre o povo falsos profetas, aí entrará em vosso meio falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e está lá, e com palavra fingida farão de vós negócio, né?
E a política tornou-se um negócio para muitos pastores. O lugar de pastor não é militando na área política, né? O lugar de pastor é cuidando do rebanho de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo falou aos obreiros de Éfeso, lá em Mileto, capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, ele disse aos obreiros que ali estavam: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Senhor Jesus Cristo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Aí Pedro, lá na sua segunda carta, Pedro disse assim, que não pode ser dominador do rebanho, né? não pode ser desanimado, tem que ser de ânimo pronto, né? De ânimo pronto, e servindo o quê? Servindo de modelo para o rebanho. Então o pastor tem que orientar a igreja sobre política. Política é a arte do bem governar, mas o pastor não pode trazer para dentro da igreja uma bandeira política. O pastor tem que cuidar do rebanho e instruir os nossos irmãos, porque esse momento que a gente vive hoje no Brasil, nós sonhamos com ele. E muitos lutaram por esse momento, não com arma, porque o combate deve ser um combate de ideias e não um combate violento. Eu sou contra a arma, eu nunca dei um tiro na minha vida, eu não mato nada, porque eu sou contra a arma, eu sou contra a arma. Não é verdade? Porque quando Pedro saca a espada, Jesus disse a Pedro: mete na bainha a tua espada, você fere, o peço vai ser ferido com ela. Não é verdade? Mas quando Herodes lançou mão em alguns da igreja, Atos capítulo número 12 está escrito: por aqueles tempos, Herodes lançou mão em alguns da igreja para lhes fazer mal, mandou decapitar Tiago, vendo que isso agradara os judeus, porque o papel de político muitas vezes é agradar o povo, ele faz aquilo que o povo quer. Vendo que isso agradou os judeus, mandou prender também Pedro, guardando-o por 4 quarteirões de soldados. Olha o que está escrito lá: mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E Deus mandou um anjo. O anjo que soltou Pedro foi o anjo que matou Herodes. E quando Herodes morre, a Bíblia diz que as igrejas na Judéia e na Galileia tinham pais. Então, às vezes, tem muitas autoridades que querem tirar a paz da igreja. E quando eles querem fazer isso, nós oramos a Deus. Então não vamos deixar de orar, irmãos, aqui em Boa Vista, nossa sede, Assembleia de Deus Ebenezer do Roraima, não é verdade? Nós estamos orando, intensifiquei a oração porque as eleições estão chegando e somos cristãos, tem que saber escolher as pessoas certas, as pessoas que têm o mesmo princípio que nós temos, os princípios bíblicos que nós temos, que é a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Agora vamos ter cuidado também com esses pastores que estão vendendo o rebanho, se lançam na política. Eles querem continuar sendo pastor e querem também ser político, dizendo que vão servir ao povo. Dever de pastor não é servir ao povo, dever do pastor é servir ao rebanho, cuidar do rebanho e orientar os rebanhos, formar política. Nossa igreja precisa, nós como pastores, precisamos orientar os nossos jovens, porque nem todos os jovens foram chamados para ser missionários, nem todos os jovens foram chamados para ser pastor. Mas é inaceitável um político sem conhecimento de administração, sem um conhecimento básico de sociologia, de história, de geografia. Temos que ensinar os nossos jovens que política, ninguém entra na política para roubar, ninguém entra na política para poder usufruir dela financeiramente. A política é a arte do bem servir. Mas eu sempre digo, já falei em vídeos antigos meus, que a maior renda per capita brasileira está em Brasília. Eu conheço Brasília. E muitos que estão do outro lado me ouvindo sempre estão em Brasília. Eu sempre estou passando ali por Brasília, eu conheço ali Brasília. Gosto de andar em Brasília. O que é que Brasília tem para ter a maior renda per capita brasileira? A gente sabe que tem em Brasília, são muitos deputados dos estados que estão representando o povo lá. Porque o que a Constituição diz? O poder emana do povo, e em nome do povo será ele exercido. E tem muita gente fazendo da política, ou querendo fazer dela uma fonte de renda, de lucro, e muitos pastores ganhando dinheiro. Vamos conscientizar o nosso povo, amado pastor que está me ouvindo do outro lado, que é necessário participarmos de política. Eu participo dela desde a minha infância, vendo meu pai participar, falar, votar. Eu me lembro que a primeira eleição foi uma disputa entre as duas forças, que eu nasci em 65. Um ano após começar o regime de exceção no Brasil, o regime de exceção no Brasil começa de fato de verdade no dia 31 de março de 1964. Eu nasci no dia 26 de março de 64. Eu nasci no regime de exceção. Você está entendendo? Então, naquele regime de exceção, só ficou 2 partidos no Brasil. Arena, Aliança Renovadora Nacional, MDB,
Movimento Democrático Brasileiro. E toda a minha família, eles tinham uma tendência mais para o MDB. E eu me lembro de uma eleição que teve, acho que em 72 ou 73, na minha cidade. Era o senhor Gabriel, um fazendeiro que concorria à eleição, e o senhor Cornélio Dias de Castro Filho, conhecido como Cornelinho. E foi uma coisa muito bonita, aquela discussão de ideias, comícios. E eu até me lembro que o Cornelinho dizia que levaria uma fábrica de sapato para a nossa cidade de Carmo de Minas. E foi aquela festa, aquela alegria, e no final ele foi eleito como prefeito da nossa cidade. Eu me lembro gritando, as pessoas soltando foguete, tinha uma criança ainda lá no meio. Era uma coisa muito bonita, naquele tempo não tinha rede social. A gente tinha que ir nos comícios, e a coisa mais gostosa para nós naquele tempo era quando chegava o tempo de eleição que a gente ia para os comícios ouvir os políticos falar, porque só se ouvia um político no comício. E eles se destacavam pelo discurso que fazia, né? Pela inteligência que tinha, o discurso que fazia. O primeiro outdoor do Dr. Tancredo de Almeida Neves, de 82, que ele saiu candidato a governo de Minas Gerais em 82. Eu tive o privilégio, lá na minha cidade, de São Lourenço. Eu trabalhava numa empresa, e o dono da empresa era o senhor José Maria, era um senhor oficial da Marinha que havia sido cassado pelo regime de exceção, e ele agora, muito amigo de Tancredo Neves, inclusive no edifício da Torre de São Lourenço até hoje tem o Memorial Tancredo Neves. E nós confeccionamos o primeiro outdoor da campanha de Tancredo Neves no sul de Minas. Eu tive o privilégio de estar ali batendo os pregos, ajudando para levantar o primeiro outdoor do Dr. Tancredo de Almeida Neves ali em São Lourenço, na minha cidade. A gente gostava, eu e meus irmãos gostavam disso. Então, nós temos que incentivar os nossos jovens a participar da política nacional. Os irmãos vocacionados, não importa se vai ser 10 candidatos na igreja, não importa. O importante é que nós participemos de fato, de verdade, da política nacional. Mas nós, pastor, tendo cuidado, sermos orientador do povo, não trazermos para dentro da nossa igreja uma bandeira partidária, partido A, partido B ou partido C, porque isso aí é facção. E lá em Gálatas, capítulo de número 5, Paulo diz que a facção, divisão é obra da carne. Vocês estão entendendo? Mas quando Pedro fala honrai o rei, não era o povo que escolheu o rei, né? Mas mesmo assim Pedro está mandando honrar o rei. Então, vamos fazer uma escolha certa na eleição que está chegando. Aqui em Roraima as campanhas são diferentes. Os candidatos visitam as casas, visitam as pessoas. Se não fizerem assim, eles não ganham a eleição, né? Mas agora começou os aventureiros, que estão falando bonito, mas o que fizeram pelo Estado? Estão falando bonito, que vai ajudar a igreja, o que fizeram para a igreja? Não adianta vir na igreja agora querer doar alguma coisa para a igreja. Vieram antes da igreja? Participaram antes da igreja? Eu fui tirado de um campo de forma covarde, porque quando eu cheguei no campo tinha uma prefeita, não vou citar o nome dela, ela é de Roraima, por ética. E quando ela chegou na igreja, ela era muito ativa, e eu convidei ela para poder, prefeita, irmã, chamada de irmã, chamada de prefeita, irmã, venha para a oração. E ela começou a visitar a minha casa, ir para os nossos cultos, e no café da manhã da nossa casa, na minha casa, ela foi batizada com o Espírito Santo. E eu falei para ela, irmã, se a senhora continuar firme com Jesus, participando da oração da madrugada, que eu tenho o hábito de às 5 horas da manhã estar na igreja orando. E ela não perdeu nenhuma oração das 5 da madrugada. Eu nunca entrei no gabinete daquela senhora, nossa irmã em Cristo. Mas Deus me deu a graça de ser amigo da família, fazer culto na casa dela, eu fiz. No gabinete dela eu nunca entrei. Nunca entrei. E ela foi eleita. E alguns amigos, companheiros, disseram que ela havia me dado dinheiro, mas Deus é testemunha. Nunca peguei dinheiro de político, Deus é testemunha. Aquela senhora ganhou. E pelo fato dela ter ganhado, e ela ser crente da igreja, onde eu era pastor, eu fui tirado de forma covarde do campo por causa de política. Eu entendo de política porque desde a infância eu aprendi com meu pai. Papai sempre votou. Os meus tios, irmãos de papai, sempre falavam lá para a gente. E eu aprendi a gostar, né? O voto é a nossa arma. Nós temos o privilégio de escolher no Brasil. Mas cuidado, irmão, não vamos escolher gente errada. Não vamos escolher gente que promova Satanás e o nome de Satanás e as coisas de Satanás. Vamos orar por aqueles que a gente sabe que são nossos irmãos em Cristo e vão ganhar. A gente sabe que ele vai ganhar. Por que ele vai ganhar? Porque ele já está fazendo pela sociedade, não pela igreja. Não vamos eleger alguém que faz pela igreja, não. A política é a arma do bem governar. O político ele é eleito para governar para todos e não para a igreja. E não vai levar a bandeira de uma igreja. Se ele sendo eleito agora para a Assembleia Legislativa,
lá para o Congresso Nacional, para o Senado e para a Câmara de Deputados, ele está indo, o deputado federal está indo representar o povo do seu estado. O senador estará lá representando o seu estado, por isso que o mandato dele é de 8 anos. O presidente da República, ele vai estar lá como chefe do executivo, para poder governar a nação. E ele vai escolher os ministros da Suprema Corte do STF. Então nós temos que pensar nisso. E nós temos que colocar na Corte Suprema do nosso país homens que têm temor de Deus, porque o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Cuidado com os ímpios, porque o Salmo de número 9, no versículo 17, está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. E qual é o problema do socialismo no mundo? O problema do socialismo no mundo foi querer tirar Deus da mente humana, porque para eles a religião é um problema. Deus é um problema, tem que ser tirado da mente humana. E como é que se tira Deus da mente humana? É oferendo aquilo que o povo gosta e não aquilo que o povo precisa. Então, cuidado, eu fui metalúrgico, irmão. Muitos metalúrgicos, como eu sou ex-metalúrgico, passava todos os dias em frente à casa do nosso ex-presidente. Muitos companheiros, que eu me lembro que ia para o sindicato, você não podia ser demitido da empresa, começou a não fazer nada. Companheiros violentos, eu já cheguei a me esconder às vezes atrás de uma máquina para não ser agredido por companheiros que queriam socialismo no Brasil. Teve uma greve, eu me lembro, não me recordo do ano, eu estava trabalhando na empresa e de repente teve uma greve, começou uma greve, eu trabalhava, quem conhece o José dos Campos, trabalhou na Chevrolet, sabe? Lá no setor HX1018 da GM em São José. E a greve começou na fábrica dos caminhões, né? A gente chamava lá de usinagem 3, de fábrica de caminhão. E vieram chutando, quebrando tudo, e quando eu vi que eles entraram no meu departamento, eu saí correndo e me escondi. Por pouco eu seria achado, seria espancado por companheiros que queriam socialismo no Brasil. E Paulo está falando aqui, Paulo está ensinando, quero que os homens orem em todo lugar, Paulo fala, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. E a Bíblia diz, abandone a ira. Aí Paulo diz aos irmãos de Éfeso, irai e não pecais. Não traga bandeira partidária para dentro da igreja. A igreja não tem partido, a igreja não tem uma bandeira. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Mas cuidado com aqueles que se dizem ser nosso irmão. Eles são maldizentes, eles são beberrão, não são crentes verdadeiros, não servem a Deus, dão mau testemunho. E depois vem dizendo que vai fazer pela igreja. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esse pastor que está entrando na área política, está vendendo o rebanho. O pastor tem salário da igreja. Existem igrejas pequenas que não pode dar uma ajuda para o seu pastor. Mas se ele decidiu ser pastor, mesmo na dificuldade, porque Jesus disse quando mandou os discípulos, quando ele manda os 70, Lucas 10, aí Mateus também, capítulo 10, quando ele chama os 12, vocês vão, não leve ouro nos vossos cintos, não levei 2 sandálias. Tá? Jesus está ensinando, e depois Jesus diz assim, quando vocês entrarem numa casa, diga paz seja nessa casa. O homem de Deus tem que ter paz com todos. Temos paz com todos. Aí Jesus diz assim, se aquela casa for digna de paz, a vossa paz repousará sobre ela. Se não, a vossa paz voltará para vós. Por isso que Jesus que disse, então o pastor tem que lutar. Não, talvez não seja possível, mas lutar para ter com paz com todos, com os homens. Você está entendendo? E tem pastor que ele já cresceu como de Deus cuidando do rebanho. Mas ele não acha suficiente e diz que vai ser representante da igreja no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou no governo do Estado. Isso é mentira, isso está mentindo para você, irmão. Vote no irmão, crente vota em crente, eu sou voto em crente. Eu sou voto em crente, eu tenho um grande amigo aqui que eu já votei nele e às vezes que ele vota eu já falei para ele. Frankenberg Galvão da Costa, é um grande amigo que eu tenho em Roraima. Já foi deputado federal e eu já sempre falei para ele. É um amigo, é um pastor, falei, pastor Frank, todas as vezes que o senhor ser candidato, não precisa nem me pedir, o meu voto é seu. Porque é meu amigo, mas eu não voto porque é meu amigo, eu voto pelo serviço prestado na nossa cidade de Roraima. E como crente também, que sempre foi, quando deputado nunca mudou o comportamento cristão. Conheço a esposa, uma mulher de Deus, e eu sou feliz por ser amigo dele, né? E outros também que somos amigos, e a gente tem que escolher só um. Então vamos saber fazer a nossa escolha. O presidente, que hoje, pela bondade de Deus, nós podemos escolher no Brasil. O voto é uma arma
exerça o seu direito, né? Às vezes eu não voto, eu já estou com algum tempo, eu estou viajando, sempre estou em Goiás, às vezes vou para São Paulo, dá no dia da eleição, às vezes eu não estou em Roraima, né? Mas agora que eu vou viajar mesmo, eu quero estar aqui no dia da eleição, aqui na sede de Boa Vista, para eu estar votando, que eu acho muito importante agora. Nunca foi tão importante nós cristãos exercermos esse nosso direito constitucional. Não vá votar em branco, não vá votar nulo, irmão. Vote no irmão. Tem tantos aí, de várias denominações, vários partidos, mas são nossos irmãos em Cristo. Não deixe ninguém escolher por você, escolha você. O pastor não pode escolher o seu candidato. É você que vai escolher. Mas faça uma escolha certa. Cuidado com o dinheiro. Porque o apóstolo Paulo disse, ensinando a Timóteo sobre dinheiro. Porque tem gente que por causa da piedade, acha que por causa da piedade tem que tirar lucro com a piedade. Não, piedade é dever de todo cristão que vai morar no céu. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, a piedade é grande lucro com contentamento. Porque para este mundo nós nada trouxemos e certo é também que dele nós nada levaremos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, em concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, né, todos não, se desviaram da fé e a si mesmo se transpassaram com muitas dores. Ele disse para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Qualquer pessoa, seja crente ou não, que vai para a política pensando em dinheiro, não merece o seu voto nem o meu voto. Temos o privilégio de elegermos no Brasil, através do voto direto, os nossos representantes. O seu deputado federal ou estadual é o seu representante na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. O seu senador está representando o seu estado. O seu governador vai governar o seu estado onde você mora. Eu louvo a Deus pelo meu estado de Roraima, esse estado abençoado. Estou há 25 anos em Roraima, Deus me colocou aqui. E você está no estado aí também, né? Então Deus abençoe. Cuidado, pastor da nossa igreja. O pastor que está em São Paulo, Goiás, o pastor do Iramutã, nós aqui, vamos ter cuidado. Porque agora estão chegando da nossa igreja, né? Agora estão chegando, principalmente os candidatos crentes, dizendo que vai fazer alguma coisa por nós. E tem muitos aí que são de igreja grande e desprezam as igrejas pequenas, né? E de repente já começam a procurar as igrejas pequenas, mas não procuraram antes, estão procurando agora. Por quê? Cuidado com a sua necessidade, porque Satanás chegou em Jesus quando Jesus teve fome. E os políticos malandros, crente malandro, eles procuram a igreja pequena porque estão necessitando de voto. Mas quando passa a eleição, eles ficam só metidos nas igrejas grandes e desprezam as pequenas. Viu, irmão? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa vida. E ore pelo Brasil. O Brasil é um país abençoado. Nós sofremos no passado. Eu não sou muito velho, 57 anos de idade, mas eu sonhei com um Brasil melhor. Eu participei dos movimentos das diretas na minha juventude. Fui nos comícios, quando o doutor Ulisses Guimarães chamava o Senhor Diretas do Brasil. Eu me recordo que todos os feriados passavam um helicóptero no Vale do Paraíba. Eu morava em Pindamonhangaba. E me lembro que uma vez, acho que foi em 94, me parece, ou antes disso, 93, passou o helicóptero no Vale do Paraíba e teve uma chuva muito forte. E na hora do culto eu imaginei, o helicóptero não voltou. Deve ter acontecido um acidente. E na verdade aconteceu um acidente. Quem estava naquele helicóptero? Dr. Ulisses Guimarães, senador Severo Gomes, a esposa do senador Severo Gomes e a esposa do Dr. Ulisses Guimarães, a dona Mora. E o senhor Diretas, né? Eu votei nele em 1990. E a musiquinha dizia, bote fé no velhinho. Ele sabe o que faz, né? Eu lembro da musiquinha, né? Bote fé no velhinho, ele sabe o que quer, né? Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Vai mudar o Brasil do Iapoca ao Chorão, musiquinha assim. E eu votei no Dr. Ulisses. E depois o Dr. Ulisses faleceu no acidente, né? Então participar, votar é uma coisa boa. E nós brasileiros temos esse privilégio. Mas cuidado com o socialismo. Cuidado com o comunismo, porque o socialismo matou muita gente no mundo. O comunismo, porque lutaram para tirar Deus da mente humana, né? E Jesus disse, sem mim nada poderei fazer. Ouve, ó Israel, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, vamos amar a Deus acima de tudo, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério,
Vamos orar pelo Brasil, porque Deus é fiel e Deus escolheu o Brasil para evangelizar o mundo. Fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.